Então, aqui é o professor Rodolfo e diz aí o problema. Utilizando o método das forças, calcular as reações de apoio e traçar o diagrama de forças internas para a estrutura abaixo. Aí são dados aí desde a flexão EI 2 vezes 10 elevado a 4 kN quadrado. A rigidez da torção GJ 1 vezes 10 elevado a 4 kN quadrado. E é um problema de grelha aí que tem deslocamento prescrito, né? Nesse apoio aqui. Tá descendo aí 3 milímetros. Então, deixa eu dar nome aqui aos pontos. Vou chamar aqui esse ponto de ponto A. Esse aqui vai ser o B. Esse aqui é o C, D e E. Então, eu tenho aqui que no ponto C, eu tenho um deslocamento prescrito igual a 3 milímetros. Eu vou pular aqui a discussão sobre os sistemas principais, embora essa daqui tenha sido uma questão que foi também resolvida em uma aula anterior. E aí eu já vou dizer logo o SP, né? Depois das discussões, o SP que os alunos optaram por resolver foi eliminar a reação vertical no ponto A e eliminar a reação vertical no ponto C. Aí eu deixo como um exercício para vocês, né? Tente identificar outros sistemas principais aí, ou mesmo resolver a mesma questão aqui utilizando um outro sistema, que não é esse que eu vou utilizar aqui na solução, e tenta comparar as respostas aí. Acho que é um exercício bom para vocês. Então, meu SP vai ser eliminar aqui o VA e o VC. Então, eu vou chamar aqui o VA de X1 e vou chamar o VC de X2. Nesse caso aqui, né? Inclusive, nesse ponto, eu recomendo que quem está chegando aqui perdido, né? Eu recomendo que vocês assistam o vídeo anterior a esse, que foi o primeiro que eu falei aí sobre deslocamentos prescritos. Eu não vou indicar número porque pode ser que eu mude depois, né? Mas, enfim, acompanha pela playlist lá. É o que deve estar vindo exatamente antes desse. É o que tem uma viga simplesinha. Porque nesse caso aqui, né? Como os meninos escolheram aí eliminar o, a reação lá no ponto C, eu posso trabalhar esse problema aqui de duas maneiras, né? Eu posso colocar a minha equação de compatibilidade como sendo aqui delta 0 mais delta 1 x1 mais delta 2 x2 igual a zero. Delta 0 mais delta 1 x1 mais delta 2 x2 também igual a zero, que é o formatozinho mais usual, né? Que a gente está acostumado aí nas todas as questões que foram duas vezes hiperestática. Como eu posso também, né, de forma alternativa, talvez seja mais fácil, talvez não, né? Aí vai do gosto de cada um. Posso escrever isso daqui como sendo delta 0 mais delta 1 x1 mais delta 2 x2. O delta, essa primeira linha, né, refere-se à primeira alteração. A primeira alteração corresponde aqui ao x1. A condição que eu tenho original no x1 é que o deslocamento vertical é igual a zero. Então, para retornar à condição original, tenho que dizer que isso daqui é igual a zero, né? E aí na segunda linha, que corresponde aqui à segunda alteração, que é a alteração do x2, a gente teria delta 0 mais delta 1 x1 mais delta 2 x2. E ao invés de dizer que isso daqui vai ser igual a zero, já que o ponto de deslocamento não é zero, né? O ponto desloca 13 milímetros para baixo, eu diria que isso daqui vai ser igual a menos 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros, né? Entenda aí, né? Que aqui tá tudo em metros. Então, posso resolver assim, dizendo que é igual a zero, posso resolver assim, colocando lá o valor do deslocamento prescrito. Nesse caso aqui, eu só preciso me preocupar com o prescrito só lá no final, na minha equação de compatibilidade. Nesse caso aqui, o deslocamento prescrito, né? Ele vai interferir aqui nos meus carregamentos reais, né? Delta 1020 a gente vê mais para frente. Não sei não qual que eu vou tomar. Então acompanha aí que na hora que chegar lá, né? Na hora que precisar, eu vejo o que é que eu vou fazer. Mas posso seguir por aqui, eu posso seguir por aqui, né? Enfim, definir o sistema principal. Passo 2, né? Seria agora o carregamento real no sistema principal, que eu vou resumir a partir de agora como SP. Então, o carregamento real no SP, o nosso sistema principal, eu mantive ali o engaste no ponto E, tirei esses dois apoios, né? Então, carregamento real é essa carga distribuída aqui na barra ABC,
com intensidade aí de 5 kN por metro. E temos aqui também no ponto D uma força concentrada com intensidade de 10 kN. As reações que sobraram aqui para a gente, né, foram as reações lá do ponto E, reação vertical VE. Vou traçar uma linha aqui só para ajudar a desenhar as outras, né? Sobrou para a gente aqui também uma reação de momento nesse sentido, em torno desse eixo que eu vou chamar aqui de ME, conveniência, né, porque é ela que vai dar momento fletor. E eu tenho uma reação de momento também nesse sentido aqui, que eu vou chamar de TE, também por conveniência, porque é o que vai dar torção aqui nessa barra, né? Então, para calcular essas reações, as equações de compatibilidade das grelhas, somatório forças verticais igual a zero, somatório de momentos em relação ao eixo x igual a zero, e somatório de momentos em relação ao eixo y também aqui igual a zero. Então, em relação aqui ao somatório de forças verticais igual a zero, nós temos aqui VE menos 10 menos 5 vezes 4 igual a zero, que implica aqui que o VE vai ser igual a 30 kN. Para que eu faça o somatório de momentos em x e em y, eu preciso dizer quem são os meus eixos x e y, né? Então, eu vou dizer que esse meu eixo aqui é o meu eixo x, certo? E esse eixo aqui eu vou dizer que é o meu eixo y. Então, somatório de momentos em relação ao eixo x igual a zero, eu vou ter aqui menos ME, já está lá aplicado em torno do eixo, né? Daí eu tenho mais 10 vezes 2, 10 vezes 2, e tenho aqui mais 5 vezes 4 vezes 5, né? Que é a distância também até o eixo. Isso aqui é igual a zero. Que implica aqui que o ME vai ser igual a 5 vezes 4, 20, vezes 5, 100, mais 20. Então, o momento em E é igual a 120 kN. E do somatório de momentos em torno do eixo y igual a zero, nós temos aqui VE não dá momento, né? Teremos aí menos TE. Aí eu tenho para esse lado de cá menos 5 vezes 2 vezes 1. E tenho isso aqui também dando momento, né? Esse outro pedaço aqui, no caso seria mais 5 vezes 2 vezes 1. Em todo caso aqui, né, o TE vai ser igual a zero, né? Então, tenho aqui as reações de apoio e posso traçar os diagramas, né? Então, começando aqui pelo mais fácil, que é o diagrama de momento torsor. Diagrama de momento torsor, no caso do nosso aqui, o T0, né? Porque corresponde ao carregamento real. Eu tenho aqui na barra, deixa eu colocar o nome dos pontos aqui de novo. A barra B, o torsor vai ser igual a zero. Se eu olhar pelo lado de A, não tem ninguém torcendo a barra, né? Então, o torsor na barra B é igual a zero. Tenho aqui também a barra BC também vai ser igual a zero. O torsor também vai ser nulo. Olhando pelo lado de C, ninguém torce a barra BC. Então, o torsor aqui é nulo também. Em relação ali à barra, eu vou pegar a barra inteira logo, BDE. Se eu olhar lá pelo lado de E, quem estaria dando torsor seria a reação que eu chamei de TE. Só que como o TE foi igual a zero, então implica que essa barra aqui também é toda nula, né? Então, felizmente aí pra gente, né, já adianta alguma coisa no futuro, o diagrama de momento torsor para o carregamento real foi nulo. Então vamos traçar agora o diagrama de momento fletor, né? Vou fazer até um pouco maior aqui. Então, diagrama de momento fletor, M0, eu tenho ponto A igual a zero, ponto C também igual a zero, são extremidades aí que estão em balanço, né? O ponto E, eu vou ter dois valores, um dos valores é zero, e o outro valor, agora que eu estou vendo que eu devia ter feito o desenho mais para baixo, o outro valor vai ser o ME, no caso ali 120 kN, mas pelo sentido que está indicando aqui, ele daria momento negativo, né? Então aqui eu tenho menos 120. Aliás, nessa questão aqui eu vou dizer, em relação aqui a essa barra BDE, quando for necessário, eu vou dizer que eu estou olhando ela aqui nessa posição. Aí nesse caso aqui eu tenho o ponto B
do lado da minha esquerda, né? E eu tenho o ponto E aqui do lado da direita. Então eu posso dizer aqui que eu estou calculando o momento em E. Olhando aí para a direita, eu teria menos ME, né? Por isso, menos 120. Vou colocar essa condição aí. Enfim, vamos aos outros pontos, né? Ponto D. Momento em D, posso dizer que eu estou olhando para a esquerda, aí olhando para a esquerda, não, olhando para a direita. Olhando para a direita, eu vou ver VE vezes 2 e menos ME, né? VE vezes 2, VE foi 30, 30 vezes 2, 60, menos ME 120, então isso aqui vai ser igual a menos 60 kN. E o momento no ponto B, né? Eu vou criar 3 pontos aqui no ponto B. Vou chamar esse daqui de B1, esse daqui vai ser o B2 e esse daqui vai ser o B3. Eu consigo ver que o B3 é igual a zero, né? Mas daí para quem não consegue, eu vou escrever ele aqui também, viu? Então, o momento B3, se eu tomar pela esquerda, eu consigo enxergar que é zero, mas pelo sim, pelo não, né? Se eu pegasse pela direita, eu teria VE vezes 5 menos ME e menos 10 vezes 3. VE vezes 5, 30 vezes 5, 150. 150 menos 120, 30. 30 menos 10 vezes 3, 0. Então, MB3 igual a 0. Então, eu tenho aqui, vou marcar logo esses pontos que eu já encontrei. O ponto D foi menos 60. Então, tá aqui o menos 60. Posso ligar com linha reta porque eu não tenho carga distribuída nesse trecho, né? E o B3, que foi esse ponto que eu marquei aqui, que pertence à barra BD, foi 0, então teria isso aqui, né? Então tá aqui o diagrama no fletor desse primeiro trecho. Em relação aqui ao ponto que eu coloquei como B1, posso calcular o momento em B1 olhando aqui pela esquerda, e aí o momento B1 pela esquerda eu tenho menos 5 vezes 2 vezes 1. No caso aqui igual a menos 10 kN. E o momento B2, se eu calcular pela direita, no caso eu enxergo só isso aqui, né? Essa carga distribuída, então eu teria também a mesma coisa, né? Menos 5 vezes 2 vezes 1. Que é igual aí a menos 10 kN. Então, nessa barra de cá, eu vou aumentar aqui um pouco mais essa barra AB, porque elas têm o mesmo tamanho, né? Só para o meu diagrama ficar mais bonitinho nesse caso. Então, aqui eu tenho escala nenhuma desenho, né? Aqui eu tenho menos 10. Desse lado, aqui também eu tenho o mesmo menos 10, né? Vou me dar o trabalho de colocar duas vezes. Como eu tenho carga distribuída nesse trecho, eu tenho que acrescentar ainda o QL ao quadrado sobre 8. E aí o QL ao quadrado sobre 8 vai ser, em ambos os casos, 5 vezes 2 ao quadrado dividido por 8. 5 vezes 4 dividido por 8 é 5 vezes meio, né? Então isso aqui é 2,5. 2,5 aqui, 2,5 aqui. Então, tá aí a definição do sistema principal e também o carregamento real atuante no sistema principal. O que deu pra gente aí que o diagrama de Tossot é nulo e o diagrama de momento fletor ficou com esse formato aí, né? Então, eu chamei aqui de passo 2, né? Vamos aí ao passo 3, que seria agora o x1 igual a 1 no SP, né? Eu vou fazer um em cada folha. x1 igual a 1 no SP. Depois eu resumo tudo num lugar só. x1 igual a 1 no SP. Quem foi o x1? x1 foi o VA que a gente eliminou, né? Então aqui na posição de x1 eu vou aplicar uma força unitária, né? Então aqui está 1. Lembrando aqui só os comprimentos. Eu vou escrever aqui também 2 metros. Aqui também é 2 metros. Isso aqui é 3. Isso aqui é 2. E os pontos também, né? São importantes. A, B, C, D e E.
Então, definido o SP, sobrou aqui pra gente o VE. Deixa eu passar os mesmos eixos que eu fiz lá no real. Acho que eu chamei esse daqui de X, esse aqui de Y. Eu vou usar a mesma nomenclatura também para as reações, então aqui vai ser o VE. Aqui eu vou ter uma reação que eu vou chamar de ME. E tem uma reação aqui que eu vou chamar de TE. As equações de equilíbrio da grelha: somatório forças verticais igual a zero, somatório de momentos em torno do eixo x igual a zero, somatório de momentos em torno do eixo y igual a zero. Então, somatório de forças verticais igual a zero. Eu tenho aqui 1, estava na cara que era para baixo, né? 1 mais VE igual a zero, que implica que o VE vai ser igual a menos 1. Aí eu vou fazer assim, então eu vou trocar aqui para positivo. Tinha colocado ele aqui para cima, eu vou dizer que ele está para baixo agora. Devia ter colocado isso logo no começo, né? Do somatório de momentos em torno do eixo x igual a zero, eu tenho agora mais ME, e tenho aqui menos 1 vezes 5, deixando essa força até o eixo x, né? Menos 1 vezes 5 igual a zero, que implica aqui que o ME vai ser igual a 5. E do somatório de momentos em torno do eixo y igual a zero, nós temos aqui menos TE mais 1 vezes 2, que é a distância da força unitária até o eixo y, mais 1 vezes 2 igual a zero, que implica aí que o TE vai ser igual a 2. Temos as reações de apoio, podemos traçar os diagramas, né? Então, começando aqui pelo diagrama de momento torsor, que eu vou chamar aqui de diagrama T1. Eu tenho aqui a barra B. Se eu analisar pelo lado de A, eu estou vendo aqui que o torsor vai ser igual a zero, né? Essa força unitária aqui não dá torsor na barra B. Então aqui o torsor é nulo. A barra BC, nem tem nada na barra BC, né? Então aqui não tem nem discussão que é zero, né? E na barra, eu posso pegar essa barra inteira, a barra BDE. Posso analisar pelo lado de B ou pelo lado de E. Eu vou tomar pelo lado de E. E aqui pelo lado de E, do outro lado lá eu tenho a reação que eu chamei de TE. Pela nossa convenção de sinal, isso aqui é torsor negativo, né? Então, menos TE. TE que foi igual a 2, então torsor aqui é igual a menos 2. Então tá aqui o diagrama de torsor T1. Diagrama de aumento fletor M1. Nós temos aqui, bora lá, né? Os pontos A e C são iguais a zero. O ponto E eu vou ter dois valores, né? Um dos valores vai ser zero e o outro vai ser o valor da reação. Novamente eu vou fazer a mesma consideração de antes, né? Estou olhando por aqui, então nessa barra de cá, ponto B está do lado da esquerda, o ponto E está do lado da direita. E aí o ponto E, um dos valores é zero, o outro valor vai ser aqui mais ME, né? Tomando com a regra da mão direita. ME foi 5, então aqui eu vou de 0 até 5. Resta aqui os pontos. Eu vou usar a mesma nomenclatura que eu utilizei para o real. Eu chamei esse ponto aqui de B1. Esse aqui foi o B1, esse aqui foi o B2, esse aqui foi o B3. Então, vamos calcular esses valores aí, né? Eu tenho aqui momento em B1. B1 olhando para a esquerda, eu vou ter 1 vezes 2. Então, momento B1 é igual a 2. Momento B2, se eu olhar aqui para a direita, eu tenho nada, né? Então, momento B2 é igual a 0. Momento B3, estou vendo aqui que é 0, né? Se eu olhar para a esquerda, mas se eu olhar para a direita, em todo caso, eu teria aqui menos... na verdade, mais, né? Mais ME menos VE vezes 5. Então, VE foi 1. Então, eu tenho 5 menos 5. Isso aqui é 0, né? E aí só sobra o momento no ponto D. O momento no ponto D, tomando aqui pela esquerda, eu tenho aqui mais ME menos 1 vezes 2. Então, ME que foi 5, 5 menos 2, MD vai ser aí igual a 3, né?
Então, se o B2 é zero e o C foi zero, implica que essa barra aqui vai ser nula. O B1 foi igual a 2, então eu vou descer aqui 2. Positivo, né? O B3 foi zero. Isso aqui é linear, né? E o ponto D que foi 3, né? Então tá aqui o nosso diagrama de momento fletor M1. Diagrama de torsor, diagrama de fletor. Temos aqui o x1 igual a 1 no SP, a gente pode ir agora para o x2 igual a 1 no SP, né? x1 igual a 1 no SP foi o passo 3, então a gente está agora no passo 4, né? x2 igual a 1 no SP. O nosso SP sobrou aqui o engaste, mais uma vez no ponto E. Aqui nós temos os pontos A, B, C, D e E. O x2 foi, relembrando aí, foi a eliminação do VC, né? Então, x2 eu indiquei aqui para cima. Vou colocar aqui uma força unitária para cima. x2 igual a 1 no SP. Daí, novamente, a gente vai calcular as reações de apoio. Tenho aqui de novo VE. Vou usar os mesmos eixos que eu coloquei da outra vez, né? Chamei esse daqui de x, isso aqui de y. Tenho a reação de momento aqui, ME. E vou ter uma reação de momento que eu vou chamar aqui de TE. Novamente aplicando aqui as equações de equilíbrio. Somatório de forças verticais igual a zero. Somatório de momentos em x igual a zero. E somatório de momentos em y igual a zero. Do somatório de forças verticais igual a zero, eu tenho aqui 1 menos VE igual a zero, que implica que o VE vai ser igual a 1. Do somatório de momentos em x igual a zero, eu tenho aqui mais ME. Relembrando os comprimentos, aqui eu tenho 2 metros, 2... Aí eu já esqueci. 3 aqui e 2 aqui. Então eu tenho mais ME e menos 1 vezes 5 igual a zero, que implica aqui que o ME vai ser igual a 5. E do somatório de momentos em y igual a zero, eu tenho aqui mais TE menos 1 vezes 2, né? Que é a distância dessa força até o eixo y, mais 1 vezes 2 igual a zero, que implica aí que o TE vai ser igual a 2. Temos as reações de apoio, a gente pode traçar os diagramas agora, né? No caso referente aqui ao caso 2. Começar pelo torsor novamente, diagrama de momento torsor, que eu vou chamar aqui de T2. A barra B nula, né? Mais uma vez. A barra BC, tomando pelo lado de C, essa carga unitária não dá torção na barra, né? Então aqui também vai ser nulo. E a barra BDE, acho que eu posso pegar ela completa, né? A barra BDE, eu tenho aqui, tomando pelo lado de E, pela nossa convenção, né? A gente está usando a regra da mão direita. Eu vou ter aqui mais TE. Então, TE que foi igual a 2. Então, o torsor aqui é positivo. Mais 2. E fechou, né? Então, diagrama de momento fletor. M2. Diagrama de fletor M2. Novamente, eu tenho aqui o ponto A igual a 0. O ponto C também igual a 0. O ponto E, de novo, eu tenho dois valores. Um deles é 0 e o outro vai ser o próprio ME, né? No caso, o ME que foi 5. Pelo sentido que está colocado aqui, ele vai ficar positivo, então mais 5. E é isso, né? O de óbvio é isso. Vamos fazer os demais agora. Retomando aí a nomenclatura que eu usei para o ponto B, chamei esse pontinho aqui de ponto B1. Esse aqui foi o B2, esse aqui foi o B3. Então, o B1, se eu olhar o B1 ali pela esquerda, eu não tenho carregamento nenhum aplicado, né? Então, momento B1 é igual a 0. E aí, se o B1 é igual a 0 e o A é igual a 0, eu já posso dizer que essa barra aqui, o fletor é nulo, né?
Momento B2, B2, tomando aqui o B2 pela direita, eu vou ter mais 1 vezes 2, então 2 positivo. Vou marcar logo esse ponto aqui, mais 2. E o ponto B3, mais uma vez eu consigo ver que é zero, né? Se eu olhar para a esquerda. Quem não consegue ver, né? Se a gente olhar nesse ponto aqui para a direita, o momento B3 vai ser igual mais ME e menos VE vezes 5, né? ME foi 5, 5 menos 5, isso aqui vai ser zero. Então, tá aqui o zero. E o momento D, no ponto D, tomando ali pela esquerda, a gente tem menos VE vezes 2, mais ME, então menos 1 vezes 2, né? Menos 2 mais 5, isso aqui vai ser igual mais 3. Ou se eu quisesse pegar pela esquerda também, né? Eu teria mais 1 vezes 3, que é o mesmo 3. Em todo caso aqui a variação também foi linear, né? Tal qual foi o anterior. Aqui está 3. Enfim, está aqui o nosso diagrama de momento fletor M2, o torsor T2. Já tínhamos calculado aqui também o T1 e o M1. E já tínhamos calculado também aqui o T0 e o M0. Para jogar agora na equação de compatibilidade, a gente vai ter que calcular esse monte de deslocamentos aí, né? Do delta 0 até o delta 22, que vai se dar, entre outras coisas, na combinação dos diagramas. Aí, para não precisar ficar levando folha, trazendo folha, eu vou passar limpo aqui esses diagramas nessas figurinhas. Vou colocar, fazer um compilado aqui dos diagramas, né? Os reais e os virtuais x1 e x2. E eu faço as combinações aqui do lado. Acho que fica mais fácil de visualizar. Ok? Então vou dar uma pausa aqui. E aí, em um breve instante, a gente retorna. Então, retomando aqui, um resumo do que a gente já fez até agora, né? Aplicamos aqui o carregamento real no SP. O diagrama de torsor foi nulo. Esse aqui foi o diagrama de momento fletor. Então, está aqui representado ambos, né? Aplicamos também o x1 igual a 1 no SP. Está aqui o diagrama T1, está aqui o diagrama de momento fletor M1, também está aqui representado. E x2 igual a 1 no SP. Está aqui o diagrama de momento torsor T2, está aqui o diagrama de fletor M2, também aqui representado os dois, né? Eu aproveitei aqui também nessa figura, para ficar tudo resumido num lugar só. Relembrei, né, que nesse ponto aqui a gente tem um deslocamento de 13 milímetros para baixo. E relembrando também que o nosso carregamento x1, a gente teve uma força unitária nesse ponto de cá. E no carregamento x2 a gente teve uma força unitária do lado de cá. Só para simbolizar, né, eu coloquei aqui um zero, só para indicar que eu não tenho nada aplicado nesse ponto, né? Quando eu tenho x1, eu não tenho x2, no caso. Então, o passo 4 aqui foi o x2 igual a 1 no SP. Aí eu vou colocar aqui como passo 5 a equação de compatibilidade. Então, bora lá. Equação de compatibilidade, né? Eu tenho aqui delta 0 mais delta 1 x1 mais delta 2 x2 igual a 0. Delta 0 mais delta 1 x1 mais delta 2 x2 igual. Aí só relembrando aí que eu falei mais cedo, né? Eu posso trabalhar aqui nesse formato, dizendo que é igual a 0. E aí, nesse caso, o meu prescrito, né? Vai ou pode, né? Vamos colocar assim, né? Influenciar aqui nas minhas parcelas do meu carregamento real, combinação com o carregamento real, como eu posso já igualar direto ao valor aqui do valor do prescrito, né? Menos 3 milímetros. No final das contas dá a mesma coisa, né? Aí eu vou resolver igual aqui a parte de cima, igualando a zero, tá?
E aí eu deixo como sugestão para vocês também, tenta fazer dessa maneira e ver se não dá exatamente o mesmo resultado, tá? Então, entenda-se quando eu digo aqui que vai ser igual a zero, que eu vou ter que, nas minhas combinações aqui dos meus deltas, eu vou ter que considerar também a contribuição desse deslocamento prescrito, né? Enfim, não é subjetivo aí, né? Se é melhor, se é melhor, se é melhor, se é pior, né? Mas aí vai de cada um. Então, eu tenho aqui os meus deslocamentos. Vou escrever aqui como delta e j, né? Fica genérico, vai ser a integral mi mj dividido pelo EI dx. Daí se eu tiver aqui um zero, M1, M0. Se eu tiver 2, 1, M2, M1 e assim por diante, né? É um modelo de grelha, então aqui também eu tenho integral de Ti e Tj dividido pela rigidez da torção GJ dx. Então, mais uma vez, né? Se eu tiver delta 2, 0, eu vou ter integral de T2, T0 por diante e assim nos demais casos. Como eu tenho também deslocamento prescrito, a contribuição do prescrito que a gente conhece lá do princípio dos trabalhos virtuais, a parcela é negativa, então aqui eu tenho menos, aí eu vou ter o valor do deslocamento prescrito, multiplicado aí por uma reação virtual, né? Vou botar aqui um R barra. Veja, né? O momento fletor eu tenho tanto no real, né? Como eu tenho também nos meus dois virtuais, x1 e x2. O tossor, tanto eu tenho no real, como também eu tenho nos meus dois virtuais, x1 e x2. Agora que essa parcela, deslocamento prescrito, multiplicado pela reação virtual, deslocamento prescrito ele só tem no real, né? Eu nunca tenho deslocamento prescrito no carregamento x1 nem no x2. Como eu só tenho no real, isso daqui só vai aparecer quando eu estiver combinando alguma coisa com o meu carregamento real. Então, isso aqui só vai ter, por exemplo, né? Deixa eu circular aqui. Isso daqui só vai entrar, ou melhor, só pode entrar, né? Melhor dizendo, no delta 1, 0, delta 2, 0, delta 3, 0, né? E assim por diante. Vou botar aqui no delta e 0, né? Para ficar mais claro, né? Então, vamos começar aqui, né? Delta 1, 0, nosso primeiro termo. Delta 1, 0. Começando aqui pela integral dos momentos, eu tenho... Eu esqueci de colocar o nome das barras, né? Dos pontos. ABC. Tinha um D aqui, né? E é conveniente colocar os comprimentos também, né? 2 metros, 2 metros, 3 metros e 2 metros. Então, delta 1, 0, integral de M1 com M0. Aí eu tenho M1 com M0. Aqui na barra B, eu já começo aqui triângulo com triângulo, né? No caso, o triângulo de 2 e o triângulo de menos 10. Triângulo com triângulo, 1/3 MAMB vezes L. Então, 1/3, 2 vezes menos 10 vezes o L, que é 2, dividido pelo valor do EI, que é 2 vezes 10 elevado a 4, foi dito no enunciado. Aí aqui também eu tenho um triângulo com essa parábola aqui, posso escrever como sendo 1/3. Triângulo com parábola 1/3, MMB vezes L, então 1/3 de 2 vezes 2,5 vezes L, que é 2, dividido pelo EI, que é 2 vezes 10 elevado a 4. Inclusive, nesse caso aqui, né, como esse diagrama foi gerado só devido à carga distribuída, eu poderia resumir essa combinação que eu acabei de escrever como sendo 1/4 MAMB vezes L. No caso aqui, 1/4 de 2 vezes menos 10 vezes 2. Quem quiser conferir deve dar o mesmo valor que eu coloquei aqui. Então, a barra B foi, né? A barra BC é nula. Isso aqui foi 0 com 0, né? 0 com esse valor vai dar 0. A barra BD, eu tenho de novo aqui triângulo com triângulo. A gente já viu que isso aqui vai ser 1/3. MA, vou dizer que é isso aqui 3. MB, menos 60. Vezes o L, que é 3. Dividido aí pelo EI, que é 2 vezes 10 elevado a 4. Aí eu tenho a barra DE. Barra DE eu tenho trapézio com trapézio, né? Eu não tenho isso aqui na minha tabela ainda e não vou me dar o trabalho de fazer agora, né? Então eu vou, para poder utilizar a minha tabela, eu vou quebrar essa minha figura aqui. Eu vou dizer que eu estou pegando aqui um retângulo
Vou dar uma pintadinha de vermelho aqui. Um retângulo com valor de 3 e tem aqui um triângulo com valor de 2. Deixa eu dar uma sombreada no triângulo também. Pronto. Um triângulo com 3 e um retângulo com 3 e um triângulo com 2. Então, fazendo aqui retângulo com trapézio. Retângulo com trapézio eu tenho 1 meio, MA, MB mais MC vezes L. Então, aqui eu tenho 1 meio. MA é o valor do retângulo, então 3. Aí eu tenho MB mais MC. Então, eu vou ter aqui menos 60 menos 120 vezes o L, que é 2. Dividido pelo EI, que é 2 vezes 10 elevado a 4. Aí mais, pegando a parcela do triângulo agora. Triângulo com o trapézio. 1/6 MA, 2 vezes MB mais MC. Então aqui eu tenho 1/6. MA é o valor do triângulo, que é 2. 2 vezes MB. MB é o que está do lado do triângulo, né? O triângulo, o 2 está aqui. Então o que eu vou multiplicar por 2 vai ser o 120. Então 2 vezes menos 120. Mais MC, que no caso aqui seria menos 60. Vezes L, que é 2. Dividido pelo EI, que é 2 vezes 10 elevado a 4. Aí vamos lá, né? Foi aqui a combinação dos momentos fletores. A combinação do torsor vai ser 0, né? Porque o torsor do real foi todo nulo, né? Então não vai ter nada. Em relação aqui ao prescrito, eu teria menos. O valor do meu deslocamento prescrito é 3 milímetros. Então eu tenho menos 3 vezes 10 elevado a menos 3. O menos é da equação, esse menos aqui porque está para baixo, né? Menos 3 vezes 10 é menos 3, aí vezes uma reação, né? Que no caso seria o x1. Em relação aqui ao x1, o que eu tenho aqui na direção do meu deslocamento prescrito é nada, né? Eu coloquei aqui só para ilustrar, né? Uma carga de 0, então eu teria isso daqui vezes 0. Ou seja, né? O deslocamento prescrito não influencia no delta 0. Já era esperado isso, inclusive, né? Então, eu já calculei esse valor aqui do delta 0 e eu encontrei o delta 0 menos 0,0465. Seria, no caso aqui, metros, né? 4,65 centímetros. Então, foi aí o delta 0. Aí vamos agora para o delta... Eu vou logo para o delta 2,0. Delta 2,0. Eu tenho... agora que fazer, né? A resposta do 2 com a resposta do 0. O torsor, de novo, né? Tá nulo aqui. Em relação ao momento, a barra B vai ser nula, né? Isso aqui foi 0, com isso aqui vai dar 0. Em relação à barra BC, vai ficar igual ao que foi o anterior, né? Então aqui eu tenho 1/3 de 2 vezes menos 10 vezes 2, dividido pelo EI, mais 1/3, pegando agora o triângulo com a parábola, 1/3 de 2 vezes 2,5 vezes 2, dividido pelo EI, 2 vezes 10 elevado a 4, né? Coloca aqui 2 vezes 10 elevado a 4. Essa barra aqui BDE com o real é exatamente a mesma coisa que foi com M1, né? Os diagramas são exatamente iguais, então eu só vou repetir o que eu escrevi aqui, viu? 1/3, 3, menos 60, 3, 2 vezes 10 elevado a 4, aí mais 1 meio, 3, menos 60, menos 120, 2, 2 vezes 10 elevado a 4, aí mais 1/6, 2, 2 vezes menos 120, menos 60, 2, dividido por 2 vezes 10 elevado a 4. Pronto, né? Foi o que tinha de igual. Agora vamos ver o prescrito. Menos, mais uma vez, da equação. O valor do prescrito, 3 milímetros para baixo. Então, 3 vezes 10 elevado a menos 3. Negativo, né? Porque está para baixo. Aí, vezes... seria uma reação, né? Eu posso colocar como sendo uma força virtual na direção do prescrito. E no caso aqui seria 1, né? Esse aqui eu tenho, né? E como ele está para cima, então entra aqui como positivo, né? Então, isso aqui vezes 1.
Eu também já calculei isso daqui. Veja, inclusive, que é tudo igual, né? Em relação ao anterior, a única diferença vai ser esse daqui. Então, eu vou ter mais 3 vezes 10 elevado a menos 3, que no caso aqui vai ficar delta 20 igual a menos 0,0435 metros. Então, temos aqui o delta 0. Deixa eu fazer um destaque aqui, que é mais fácil para eu encontrar depois, né? Delta 0 e o delta 20. Só que ainda falta o delta 1, o delta 12, que vai ser o mesmo 21, né? E o delta 22. Mas esses eu acho que vai ser mais rápido agora, né? Então, deixa eu trazer a folha um pouco mais para cá. Bora lá. Delta 1. Integral de M1 com M1, né? Aliás, vamos começar logo pelo mais fácil. T1 com T1. A barra B é nula, a barra BC também é nula. Aí eu tenho aqui a barra... Posso pegar a barra inteira, inclusive, né? BDE. Retângulo com retângulo. Eu tenho aqui MB vezes L. No caso aqui vai ficar menos 2 vezes 5. Aqui a integral do torsor, né? Então dividido pelo GJ, que foi dito que era 1 vezes 10 elevado a 4. O fletor, a barra B, triângulo com triângulo, a gente já viu aqui que é 1/3. MB vezes L, dividido pelo EI, 2 vezes 10 elevado a 4. A barra BD, né? Eu posso, nesse caso, inclusive, né? Veja que aqui eu tenho um triângulo certinho, né? Do ponto B até o ponto E. Então, eu vou pegar a barra inteira logo, viu? Aí, no caso, eu tenho triângulo com triângulo. 1/3 já resume um pouco os nossos cálculos, né? 1/3 MA, MB vezes L, dividido pelo EI, 2 vezes 10 elevado a 4. E acabou, né? Essa barra aqui foi nula. Então, daqui eu tenho que o delta 1 vai ser igual a 4,22 vezes 10 a menos 3, né? Se quiserem colocar a unidade, que deve ser metro, porque os deslocamentos são verticais, né? Mas como a força a gente colocou unitária, então seria metro para cada quilonewton. Então, no caso aqui temos o delta 1. O delta 2, que inclusive vai ser igual ao delta 2,1, a gente vai combinar agora essas respostas do carregamento x1 com o carregamento x2. Então, combinando aqui os torsores, a gente tem 0, 0, só vai sobrar de novo aqui a barra BDE, retângulo com retângulo, né? Então, menos 2 vezes mais 2 vezes 5, dividido pelo GJ, que é 1 vezes 10 elevado a 4, e foi o torsor, né? Agora vamos para o fletor. A barra B 0, porque isso aqui foi 0. A barra BC 0, porque isso aqui foi 0. Então só sobra aqui a barra BDE. Inclusive, de novo, vou pegar o triângulo completo com o triângulo completo. Então aqui eu tenho 1/3 MA5, MB5 vezes o L5, dividido pelo EI, que é 2 vezes 10 elevado a 4. Então aqui eu tenho que o delta 2 vai ser igual a 8,33 vezes 10 a menos 5. Poderia colocar isso daqui também como metro para cada quilonewton. E por fim, o delta 22, eu vou ter aqui o torsor 2 com torsor 2, então 2 vezes 2 vezes 5, dividido por 1 vezes 10 elevado a 4. Essa barra aqui foi 0. Aí eu tenho aqui triângulo com triângulo, 1/3 MA, MB vezes L, dividido por 2 vezes 10 elevado a 4. Aí mais triângulo com triângulo, 1/3 de 5 vezes 5 vezes 5, dividido por 2 vezes 10 elevado a 4. Ficou igualzinho ao delta 1, né? Aqui o que tem é que esse aqui foi negativo, esse aqui foi positivo, mas no final das contas o produto vai ser igual. Então o delta 22 vai ser igual, coincidentemente, né, ao delta 1, 4,22 vezes 10 elevado a menos 3. Poderia também escrever mais uma vez aqui, metro para cada quilonewton. Então, montando aqui a nossa equação de compatibilidade, eu teria delta 0 que foi menos 0,0465, mais delta 1,
4,22 vezes 10 a menos 3, x1, mais delta 2, mais 8,33 vezes 10 elevado a menos 5, x2, igual a 0. Delta 2, 0, menos 0,0435. Aí mais delta 2, 1, que é o mesmo 1, 2, então mais 8,33 vezes 10 a menos 5, x1, e mais delta 2, 2, então mais 4,22 vezes 10 a menos 3, x2, igual a 0. Então, resolvendo aqui esse sistema, confiram aí também, né? Mas eu já fiz isso daqui para adiantar um pouco. Aí eu tenho aqui o meu x1, 10,83 kN, e o x2, que foi igual aí a 10,10 kN. Ambos positivos. Aí, né? Não acaba nunca, né? Aí a gente tem aqui, voltando aqui ao começo, o x1 estava lá representando o VA. Então, se eu encontrei aqui que o x1 é 10,83, significa dizer que a gente encontrou o VA, 10,83. O x2 representava lá o VC, então x2, 10,10, significa dizer que o VC é igual aí a 10,10. Uma vez que a gente já tem agora os valores do VA e do VC, a gente pode agora retornar à estrutura original, né? E calcular as demais reações, né? Deixa eu só ajustar aqui, né? Ponto A, ponto B, C, D e E. Eu vou dar uma pausa agora que eu vou beber água. Aí eu vou fazer um corte no vídeo, eu volto já, viu? Então vamos lá, retomando aqui, eu já tenho aqui o valor do VA, 10,83, aqui o valor do VC, 10,10, a gente acabou de encontrar. Então, finalmente, nós vamos encontrar as demais reações que estão faltando aí, já com seus valores finais, né? Daí eu tenho aqui ainda para achar o VE. Vou usar os mesmos eixos que eu usei aqui ao longo da solução, né? Chamei esse eixo aqui de eixo X, esse aqui de eixo Y. Aí eu vou colocar de novo aqui que essa minha reação é a minha reação MA, e aqui eu tenho a reação que eu vou chamar de TA. Mais uma vez, por conveniência aí. Então, do somatório de forças verticais igual a 0, eu tenho aqui VA mais VC menos 5 vezes 4 menos 10 igual a 0. E esqueci de colocar o VE, né? Mais VE, pronto, agora sim. Mais VE igual a 0, que implica aqui que o VE vai ser igual a 9,07 kN. Do somatório de momentos em relação ao eixo X igual a 0, eu tenho aqui menos MA, pelo jeito que eu coloquei fica negativo, né? Menos MA mais 10 vezes 2, aí eu tenho mais VA vezes 5, mais VC vezes 5, menos 5 vezes 4 vezes 5, tudo isso daqui igual a 0, já sei VA e sei VC, então MA vai ser igual aí a 15,35 kN. E do somatório de momentos em relação ao eixo Y igual a 0, eu tenho aqui menos TA, o que mais que dá momento aqui? Toma ao lado de cá. Eu tenho aí menos 5 vezes 2 vezes 1, aí mais VA vezes 2, tenho aqui mais, do lado de cá, né? 5 vezes 2 vezes 1. Então, já estou vendo que isso aqui elimina com esse, né? E tenho menos
VC vezes 2. Tudo isso daqui igual a zero. Que implica aí que o TA vai ser igual a VA vezes 2 menos VC vezes 2. Então, TA é igual a 1,45 kN. Aí, finalmente, chegamos nas reações, né? VE 907, MA 1535, TA 1,45, VC 10,10, VA 10,83. Tenho as reações, posso traçar os diagramas. Já tenho as figurinhas prontas aqui para traçar os meus diagramas. Então, vou utilizar essa daqui para traçar o diagrama de esforço cortante. Vou utilizar essa daqui para traçar o diagrama de momento torsor. E vou utilizar essa daqui para traçar o diagrama de momento fletor. Então, em relação ao cortante, fazendo aqui logo a barra ABC, eu tenho... Deixa eu subir aqui um pouco a folha. Eu tenho, no ponto A, eu vou de 0 até VA. Então, de 0 eu vou para 10,83 kN, né? Aí eu tenho 10,83 menos 5 vezes 2, então eu vou para 0,83 aqui. Aí bora lá. Pulando aqui o ponto B, eu vou de 0,83 para 0,83 menos 10 mais VE. Então, menos 10 mais VE. Cadê VE? 907. Menos 0,1. Seguindo aqui, eu tenho menos 0,1 menos 5 vezes 2, né? Então, menos 10. Então, eu vou para menos 10,1. E sobe lá com o valor do VC, né? Então, 0, né? Pronto, em relação aqui à barra BDE, eu resolvi a questão inteira dizendo que eu estava olhando assim, né? Então, eu vou começar pelo ponto A e vou levar para o D, o que significa dizer que eu estou olhando para a direita, né? Então, daí eu vou sair com o valor de menos VE, então eu saio aqui com menos 9,07. De onde eu sigo constante até o ponto D. Chega lá no ponto D, eu encontro mais 10, então vou de menos 907 para mais 0,83. Aliás, 0,93, né? E desse 0,93 eu sigo constante até o ponto B, né? Então tá aqui o diagrama de esforço cortante. Em relação ao torsor, eu tenho aqui torsor na barra B vai ser igual a 0, tomando pelo lado de A. Torsor na barra BC também vai ser igual a 0, se eu olhar para o lado de C. E o torsor, posso pegar a barra inteira BDE, vai ser igual aqui, pela posição que a gente encontrou o TA, né? Menos TA, então menos 1,45. Na barra inteira, né? Então tá aqui também o diagrama de aumento do torsor. Pronto, o diagrama do fletor, para fechar. A gente tem fletor no ponto A igual a 0. O ponto C também é 0. O ponto E, nós temos dois valores, né? Um dos valores vai ser 0 e o outro vai ser o valor do MA. MA que foi 15,35. Vai ficar negativo, né? Pela posição que está indicada ali. Então, menos 15,35 kN. Momento no ponto D, se eu olhar para a direita, eu vou ter menos MA, menos 15,35, mais VE vezes 2, então mais 9,07 vezes 2, 2,79 positivo.
E ao longo da solução eu chamei esse ponto aqui de B1, né? Esse aqui foi o B2, esse aqui foi o B3. Pô, a gente tá no final já. B3 é igual a zero, né? Quem não concordar, calcule aí se for o caso. Mas B3 é igual a zero. Verifica aí pela esquerda ou pela direita, mais zero. Já vou marcar logo aqui. Então aqui eu vou de 0 para 2,79. Linha reta, né? Porque eu não tenho carga distribuída. E de 2,79 eu vou para menos 15,35. Então já tenho aqui o diagrama desse pedaço, né? Em relação aqui ao ponto B1, tomando pela esquerda, eu tenho VA vezes 2, são 10,83 vezes 2, menos 5 vezes 2 vezes 1. Então o momento aqui é 11,66 quilonewton-metro, né? Subir aqui um pouco mais a folha. Então 11,66. Como eu tenho ali carga distribuída, o meu cortante não zerou aqui, então é só acrescentar o Q ao quadrado sobre 8, que a gente utilizou aí ao longo da questão inteira, né? Isso aqui eu sei que é 2,5. Então já tem aqui o diagrama desse pedaço também. E o momento B2, tomando pela direita, eu vou ter aqui VC vezes 2, menos 5 vezes 2 vezes 1, que é igual aí a 10,2. 10,20, né? Tomando todo mundo com duas casas aqui. Meu cortante também não zerou nesse pedaço, então é só acrescentar aqui o Q ao quadrado sobre 8, que também aqui é 2,5, né? Aí finalmente estão aqui todas as reações de apoio, VA, VC, VE. Aliás, eu coloquei ali agora que eu me toquei, né? Eu chamei ele de ponto A. Aqui é ponto E, né? ME e TE. Onde é que eu tirei A, né? Então, corrijam aí, né? ME e TE. Viajei, né? Enfim, VA, VC, VE, ME, TE. Tá aqui o diagrama de força cortante. Tá aqui o diagrama de torsor e tá aqui o diagrama do momento fletor. Beleza, né?